adaptação pelo formato é, ao invés de usar texto corrido, use balões de diálogo. Olha só, como nas histórias em quadrinho, expressando no máximo uma ideia por frase. Lembra das histórias em quadrinho, dos balões de diálogo? Ao invés de você passar um texto corrido, igual eu estou fazendo aqui com você agora, use balões de diálogo. Gente, por que isso dá mais certo? Por que isso funciona melhor? Por que isso é uma troca de formato? É uma troca de formato? É. A mesma informação que está no texto corrido pode ser entregue num formato de diálogo, não é? Pode ser a mesma informação, só que o formato muda. E por que o formato do diálogo ele é mais acessível? Olha, por quê? Os diálogos são a base da nossa comunicação. Esse formato torna o texto mais humano, atraente, motivador, curto, claro e objetivo. O que isso quer dizer? Por que são a base da nossa comunicação? Quando a gente vai crescendo, quando a gente aprende a se comunicar, nós aprendemos a nos comunicar através de quê? De diálogos. É a base da nossa comunicação. A gente não aprende a se comunicar recitando um poema. A gente não aprende a se comunicar discursando um texto. A mãe não chega para a criança e discursa, e faz um discurso. Ela começa e cria um diálogo. Faz uma pergunta. Uma pergunta gera uma resposta, a resposta gera outra pergunta. Perguntas, respostas, perguntas e respostas. Diálogo. O que é um diálogo? Perguntas com respostas. Essa é uma forma mais primitiva de comunicação e que funciona muito bem, que nós somos expostos a essa forma de comunicação o tempo todo durante a nossa vida. É muito mais intuitivo, é muito mais humano, é muito mais próximo do nosso aluno a gente se comunicar dessa forma do que recitando, por exemplo, um poema ou através de, por exemplo, um texto informativo, não é? Um texto didático. É muito mais próximo. É por isso que determinados alunos preferem uma aula onde eles fazem perguntas e respostas, um grupo ali de estudo, onde eles podem ficar conversando e debatendo o assunto, do que apenas ler um livro sobre um livro didático sobre o assunto. Tem gente que consegue aprender lendo um livro didático, tá? Não estou falando que esse formato é ruim, mas eu estou falando que é mais acessível para quem tem dificuldade de aprendizagem o formato do diálogo. Torna mais próximo, mais acessível, tá? Mais humano, percebe? E muito importante nesse detalhe é que um texto simples não significa reducionismo. Não significa que é um texto reduzido, pobre, empobrecido. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele é mais objetivo. E também não significa infantilizado, tá? Não é porque você está usando balão de diálogo, você colocou ali imagens, não quer dizer que está infantil, tá bom? Você pode usar o formato de texto com diálogo para adultos, tá? Em qualquer fase da vida da pessoa, isso faz sentido. É mais fácil de entender, tá bom? Esse é o jeito de adaptar pelo formato. Fazer o aluno decorar informações, faça-o cantar uma paródia musical. Nossa, gente, isso aqui é muito poderoso, tá? Lembra, eu tô tirando isso aqui lá do meu repertório, que eu trabalho nos meus treinamentos, entregando aqui para você, tá? A partir daqui você já consegue ter uma noção e gerar resultado. Ao invés de fazer o aluno decorar, gente, olha, é muito difícil fazer uma pessoa decorar um conteúdo, muito difícil, na escola. Por quê? Porque o aluno sabe que ele só precisa passar de ano para não ter mais que estudar aquilo ali. A não ser que a gente deixe bem claro para ele qual é o significado daquele aprendizado e como aquilo vai impactar a vida dele no futuro. Se ele não tem essa noção, ele só quer fazer a prova para passar de ano. Tá? Isso acontece com a maioria dos alunos. E isso torna o processo de decorar, de armazenar informação, um pouco mais difícil. Quanto menos a gente dá importância, dá significado para o conteúdo, mais difícil é reter esse conteúdo. Quanto menos importância algo tem, mais difícil a gente lembrar daquilo, né? Só que, olha só que interessante. Eu aposto com você que você conhece pelo menos uns 4, 5 músicas, porque são legais, porque tem um ritmo bacana. Às vezes você nem gosta do ritmo, mas você lembra da música. Por quê? Porque existe algo na música que conecta com o ser humano que eu não sei explicar bem. Tá? Os cientistas conseguem, tem até um termo técnico aqui. Imagem musical involuntária, olha só que coisa doida. Mas é involuntário mesmo, né? A gente ouve uma música que a gente nem gosta da letra, nem gosta do cantor, nem gosta do estilo musical, nem gosta daquela música e a gente não consegue esquecer. Por quê? Porque é involuntário, é imagem musical involuntária. Olha só que coisa louca, né? E a gente pode usar isso? Por que não? Por que a gente não pode usar isso com os nossos alunos? Então, ao invés de fazer um aluno decorar informações, faça-o cantar uma paródia musical. Por quê?
quê? Porque as músicas grudentas, cientificamente conhecidas como imagem musical involuntária, uma repetição mental que não se pode evitar. Olha que loucura isso, né? A gente não consegue evitar. Em outras palavras, coloque seu conteúdo na melodia de músicas grudentas e o seu aluno se lembrará mais facilmente. Olha só, gente, ao invés de entregar um conjunto de regras para o meu aluno decorar, ao invés de entregar um conjunto de acontecimentos para o meu aluno decorar, entrega uma música que tem aquele conteúdo. Você muda o formato e torna mais acessível para aquele aluno memorizar. Muito mais acessível. É uma troca de formato que torna algo mais acessível, tá? Então, mudar o formato para algumas situações, para determinados alunos, é sim a melhor forma de adaptar aquele conteúdo. E isso aqui pode servir tanto para o seu aluno que tem dificuldade de aprendizado, seu aluno com deficiência, quanto para o restante da turma também. Ao invés do restante da turma ter que se esforçar para decorar, vai ser intuitivo, involuntário. E você pode estar pensando assim, mas Leandro, isso parece muito legal, parece muito bacana, mas será que eu realmente vou conseguir aplicar isso? Você pode me falar assim, poxa, mas eu não sei, Leandro, como partir do zero para fazer uma adaptação de texto corrido para balões de diálogo. Eu não sei como transformar um conteúdo, um conjunto de regras e acontecimentos, né, numa música, numa paródia musical. Eu não sei bem como criar essa tal questão de múltipla escolha com alternativas discrepantes entre si. Enfim, né, o que acontece é que partir do zero é sim mais difícil, tá? E ainda mais sem um passo a passo, sem alguém te mostrando o caminho, um caminho que já foi percorrido antes. Mas a boa notícia é que você só precisa partir do zero uma vez. Porque quando você constrói uma vez e guarda isso que você fez, você já começa a construir o quê? O seu repertório reutilizável. Eu tenho aqui o meu repertório reutilizável, vou até te mostrar um pouquinho, um pedacinho dele, mas tudo que você começa a fazer e guarda pela primeira vez, começa a construir aí o seu próprio repertório reutilizável. E quanto mais coisas você se dispõe a experimentar, a se permitir construir, mesmo que no começo seja um pouco mais difícil, construir a tal paródia musical, construir a atividade com balões de diálogo, mesmo que no começo seja um pouco mais difícil, quando você faz pela primeira vez, você não está mais no zero. E da próxima vez vai ficar mais fácil, e da outra mais fácil, e da outra mais fácil. Desde que você guarde, junte essas informações, no seu repertório reutilizável, tá? E aplicar isso é muito prazeroso. Pode ser um pouco difícil para começar, mas depois se torna mais fácil e mais prazeroso. E quando você começa a aplicar essas técnicas e ver resultados, você vê as portas se abrindo. Então, o que você não deve fazer? Você não deve começar do zero sempre. Pare agora de começar do zero sempre. A maneira certa para você poupar seu tempo, poupar energia e parar de ficar se frustrando na hora de adaptar atividades, demorar horas para fazer uma adaptação, é você começar a guardar as suas adaptações, começar a agregar tudo que você constrói ao seu repertório, para que você não precise partir do zero sempre. Tá? Pare de partir do zero. Um dos nossos maiores orgulhos aqui no Instituto ETARD é o nosso repertório reutilizável lá do curso Adaptando Atividades na Prática. Lá no nosso curso tem a parte do curso com as aulas e tem a parte do repertório. E tudo que a gente constrói de adaptação a gente vai colocando lá no repertório para que os nossos alunos não precisem partir do zero para fazer adaptações. Quanto mais formas de adaptar a gente testa, valida e coloca lá no nosso repertório, mais fácil fica para os nossos alunos que têm acesso ao repertório não precisarem partir do zero e assim ganharem tempo, pararem de se frustrar e ficar horas para adaptar uma atividade. Bom, conforme prometido, eu quero mostrar para você aqui um pedacinho do nosso repertório e uma adaptação dessa atividade de balões, tá? Diálogo, balões de diálogo. Vamos fazer aqui rapidinho? Olha, pessoal, eu trouxe esse texto aqui para a gente começar. Não vou fazer tudo porque vai demorar um bocado, mas para a gente começar a fazer a adaptação de um texto corrido para um texto com diálogo, tá bom? Olha só esse texto aqui. Aparentemente não tem nada de errado sobre esse texto aqui, né? Os meios de transporte são essenciais à vida humana. O homem desloca-se diariamente do seu lugar de residência para o lugar de trabalho e vice-versa, seja em viagens a negócios, em atividade política, de turismo, entre outros. Por outro lado, os meios de transporte também permitem a deslocação de mercadorias, mantendo vivas, assim, as relações entre países e comunidades do mundo.
Antigamente não existiam transportes e por aí vai. Tem alguma coisa de errado com esse texto? Não, aparentemente está tudo bem com esse texto. Só que pode ser difícil para algumas pessoas entenderem esse texto numa primeira leitura. Ou pode ser difícil para algumas pessoas entenderem, interpretarem as informações que, que estão aqui apenas com esse texto. Pode gerar dúvidas, podem gerar perguntas. E qual é a forma mais fácil de passar uma mensagem? Qual é a forma mais fácil de passar uma mensagem para uma pessoa? Não é através do diálogo, lembra? Conversando com aquela pessoa. Então vamos transformar esse texto aqui num diálogo. Vamos lá? Vou abrir aqui o meu modelo padrão de atividade, tá? Para que eu não precise fazer cabeçalho do zero, precise criar borda do zero, enfim. Tá? E aqui já tem um lugar para botar a imagem aqui, para que eu não precise criar esse componente aqui do zero também. Isso é muito importante. Criar do zero não ajuda você. O que eu vou colocar aqui? Que imagem eu vou colocar aqui? Vou botar o título e vou começar. Vou pegar uma imagem, por exemplo, deixa eu abrir meu repertório aqui. Eu tenho aqui um repertório de imagens que eu vou abrir aqui, né? Tem de modelos de atividade e tem o de imagens também. No de imagens eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma conversa entre um burro e os meios de transporte. Um burro, Leandro? É um burro. Aí eu vou criar, vai ser uma conversa com um carro e vou pegar um barco. Vamos lá, eu tenho personagens. Agora eu vou voltar aqui e vou trocar essa imagem aqui. Na verdade, eu vou copiar isso aqui porque vai ser um diálogo, né? Copiar, vou descer um pouquinho esse, vou lá. Aí o burro. E o meu burro vai falar alguma coisa. O que ele vai falar? Eu vou inserir aqui. Antigamente, as pessoas se transportavam usando animais. O burro falou isso. E ele pode falar mais uma coisa. Gente, eu estou adaptando o texto. Tá, vamos lá, olhei aqui. Ao longo da história, o homem tem procurado maneiras de se deslocar de forma mais rápida e eficiente, assim surgiram os meios de transporte. Mas o homem queria se transportar de maneira mais rápida e eficiente. Assim surgiram outros meios de transporte. Ficou pequeno: terrestre, aquático e aéreo. Aumenta um pouquinho. E agora quem é que vai aparecer? E agora apareceu o carrinho, o fusquinha. Alterar a imagem, girar, inverter aqui. E ele vai falar alguma coisa. O que o fusquinha vai falar? Vamos olhar o texto original. Os meios de transporte terrestres são aqueles que utilizam vias de passagens às estradas e rodovias para transporte de mercadorias e passageiros. Só isso. Inserir aqui o balãozinho. Eu sou um meio de transporte terrestre. Preciso de estradas e vias, rodovias, e posso transportar passageiros. E agora pode aparecer outro aqui, que é o que vai transportar cargas. Eu vou pegar uma imagem legal aqui de caminhão, aí eu vou trocar essa imagem, vou inverter. Eu sou um meio de transporte terrestre também. Me chamo caminhão. Transporto materiais de construção, como concreto. E por aí vai. Esse texto aqui, ele está mais acessível que esse texto aqui. Óbvio que falta eu terminar essa adaptação. Por que eu estou demorando? Porque eu estou partindo do zero. Se eu já tivesse uma folhinha pronta dessa, com as imagens, os lugares para colocar imagens, os lugares para colocar o texto, os diálogos, seria muito mais simples, tá? E é isso que você pode ter também.